Senhoras e senhores, é um prazer imenso participar com vocês nesta oportunidade. Meu nome é Afonso Medeiros, sou professor de Estética e História da Arte da Universidade Federal do Pará, em Belém, na Amazônia. E a minha fala de hoje tem como título Ana, Paula e John, apontamentos para uma filosofia descolonial da arte através da educação. Tendo como base a abordagem triangular proposta por Ana May Barbosa e considerando dois pensadores que são caros, a arte educadora, a arte historiadora e curadora brasileira, esta comunicação propõe uma reflexão que opõe-se frontalmente a certas concepções diádicas que baseiam vários percursos da história do pensamento ocidental, porque, a princípio, a chamada abordagem triangular é uma proposição de caráter não só pedagógico para o campo da arte e educação, mas também um conceito estético-filosófico claramente triádico, aberto e dinâmico. Fazer, ler, contextualizar. 3 verbos no infinitivo. 3 signos verbais que denotam ação e agenciamento. Estas palavras que resumem a abordagem triangular proposta por Ana May Barbosa constituem um ponto de chegada que começou difusamente, rascunhado, no livro Teoria e Prática da Educação Artística. Rascunho este a que chamarei de pré-método, e que foi reorganizado e denominado como método no livro A Imagem do Ensino da Arte, de 1991, refinado como proposta no livro Tópicos Utópicos, de 1998, e finalmente como abordagem no livro Abordagem Triangular no Ensino das Artes Visuais e Culturas Visuais, de 2010. A minha reflexão sobre o processo de amadurecimento da abordagem barbosiana tem, pelo menos, 2 premissas. 1. Todo conceito também é orgânico e, portanto, não só moldável pelo ambiente, como também potencialmente influente no ambiente no qual nasceu e se situa ou para o qual migra. A minha reflexão sobre o processo de amadurecimento da abordagem barbosiana tem, pelo menos, 2 premissas. Todo conceito também é orgânico e, portanto, não só moldável pelo ambiente, como também potencialmente influente no ambiente no qual nasceu e se situa ou para o qual migra. A segunda premissa é: todo conceito aponta para 3 temporalidades contextuais, uma sincrônica, outra diacrônica e uma terceira anacrônica. Em outras palavras, todo conceito traz consigo uma herança genética absorvida, reciclada e refinada por contextos temporais e espaciais historicamente referenciáveis e que, no momento mesmo de suas atualizações imanentes, vai retecendo a urdidura de sua própria capacidade de transcender os tempos e os espaços. Portanto, todo e qualquer conceito impõe uma imanência histórica e cultural e, ao mesmo tempo, aspira à transcendência desse contexto que lhe foi contemporâneo. Daí vem sua intrínseca maleabilidade. Em suma, perceber e discutir a abordagem triangular em seu próprio campo histórico e epistemologicamente ampliado, de forma sincrônica, diacrônica e anacronicamente, é o intuito primeiro desta comunicação. Praticando uma arqueologia da abordagem triangular, Rita Bredarioli antecipa a origem do método abordagem triangular para 1975, quando da publicação do livro Teoria e Prática da Educação Artística, no qual a autora afirma, abre aspas, que o professor deve ensinar a ver, a analisar, a especular, fecha aspas. Aqui já temos uma das primeiras explicitações do pensamento triádico de Ana May, particularmente expresso através de signos verbais no infinitivo. O livro foi lançado apenas 4 anos depois da lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino da arte na educação básica em todo o território nacional, num momento em que muitas universidades brasileiras ainda nem contavam com cursos de licenciatura na área e que a disciplina Educação Artística era implantada nas escolas a toque de caixa, deixando-a a cargo de profissionais despreparados, em sua maioria, ou recém-formatados na polivalente licenciatura em arte.
Além de toda sorte de mal-entendidos sobre o ensino e a aprendizagem em artes que esse contexto atabalhoado proporcionou, o importante é perceber que esse primeiro rascunho do método abordagem já encontra-se claramente assentado nas propostas metodológicas de Paulo Freire e na aclimatação da pedagogia freiriana na Escolinha de Arte de São Paulo entre 1968 e 1971. Justamente nos anos em que a ditadura militar brasileira elabora o projeto de obrigatoriedade da educação artística. Resumindo, Bredarioli enuncia que não só as nuances de um conceito, mas também as experiências que sustentaram essas nuances, que são o tempo de experiência na Escolinha de Arte de São Paulo entre os anos 68 e 71, na Semana de Arte e Ensino de 1980, o tempo de estudos no Centro de Cultura Contemporânea da Universidade de Birmingham, em 1982, da convivência da leitura e leituras feitas de Paulo Freire no curso ministrado conjuntamente com ele do 14º Festival de Inverno, esse considerado o cerne da abordagem, todas essas experiências que afetaram certo curso normal. A esse resumo das experiências que propiciaram o surgimento e o contínuo amadurecimento da abordagem triangular, faltaria acrescentar, para as intenções desta comunicação, o mestrado e o doutorado de Anna May nos Estados Unidos na década de 70, bem como sua gestão à frente do Museu de Arte Contemporânea da USP na década de 80. A respeito da configuração da abordagem então caracterizada como proposta, a mesma afirma, abre aspas, em vez de designar como história da arte um dos componentes da aprendizagem da arte, ampliamos o espectro da experiência nomeando-a contextualização, a qual pode ser histórica, social, psicológica, antropológica, geográfica, ecológica, biológica, etc., associando-se o pensamento não apenas a uma disciplina, mas a um vasto conjunto de saberes, disciplinares ou não. Fecha aspas. Reconfigurar um dos termos da abordagem de história da arte para contextualização, justamente no momento em que atuava como diretora num museu tradicionalmente gerenciado por historiadores da arte, entre os quais Walter Zanini, Araci Amaral, José Teixeira Leite, Deise Pitinini e Tadeu Chiarelli, dentre outros, não deixa de ser uma ousadia epistemológica, mas é absolutamente coerente com o projeto intercultural, feminista e multiétnico que Anna May projetou para o MAC e que até então era muito pouco explorado pelos museus brasileiros. Seja como método ou proposta ou abordagem, e entre a produção, a estética e a história do método inicial e o fazer, o ler e o contextualizar da abordagem, todo um ciclo de amadurecimento de um conceito pode ser percebido a partir de uma calibragem epistemológica inerente à origem do próprio conceito, repito, que, entre outras coisas, coloca em xeque algumas ideias caducas de arte, de educação e de dualismo do processo cognitivo. De fato, desde as primeiras proposições, as interrelações entre os três termos constituem a chave da operacionalidade do conceito, dado que, abre aspas, nenhuma das três áreas sozinha, isto é, a produção, a estética e a história, corresponde à epistemologia da arte, fecha aspas, e que, abre aspas, o conhecimento em arte se dá na interseção da experimentação, da decodificação e da informação, fecha aspas. Nessa empreitada, penso que Barbosa vem operando um peculiar refinamento atravessado pelas ideias de Paulo Freire e de John Dewey, eles mesmos críticos contundentes dos sistemas educacionais voltados mais para um universalismo caolho do que para um localismo efetivo da presença humana no mundo, ou, para ser mais exato, críticos de uma filosofia da educação abstracionista, descolada e deslocada do contexto cultural. Partindo de Barbosa através de Freire e Dewey, podemos percorrer cartografias filosóficas imperceptíveis à primeira vista. Por exemplo, Barbosa que leu Dewey, Dewey que leu James e Peirce, Peirce que leu Kant e Hegel, Kant que leu Hume,
que era um renhido defensor da empiria. Ou Barbosa que leu Freire, Freire que leu Marx e Sartre, Sartre que leu Bergson e Kant, Kant que leu Hume. E o resto da história nós já conhecemos. Nas ascendências intelectuais de Freire e Dewey temos, pelo menos, um nome em comum, Immanuel Kant, que, como sabemos, propôs uma síntese do processo cognitivo que opera das percepções do sentimento às apercepções do entendimento num processo intermediado pela imaginação. Em síntese, a exploração arqueológica da abordagem triangular nos conduz a um rizoma de autores e ideias com múltiplos trânsitos e inumeráveis referências. De fato, tanto para Barbosa quanto para Freire e Dewey, o contexto e a experiência são a base de tudo. É do contexto que sai, e para ele retorna, toda e qualquer feitura e leitura de mundo. Da publicação de A Imagem no Ensino da Arte, em 1991, à publicação de A Abordagem Triangular no Ensino das Artes e Culturas Visuais, de 2010, não foi só a nomenclatura dos vértices triangulares que sofreu variações, mas toda uma concepção do processo de ensino-aprendizagem foi sendo amadurecida. Perscrutando a historiografia da arte e educação no Brasil, que a própria Ana May Barbosa vem desenvolvendo ao longo de sua carreira, temos 3 influências marcantes. A Europa, desde as missões religiosas, a nacional, desde Teodoro Braga, passando por Mário de Andrade, e a norte-americana, via Walter Smith, Dewey e vários outros, com um ou outro ponto de interseção entre elas, tanto metodológico quanto epistemológico. Considerando esses antecedentes históricos e as experiências e as leituras da arte educadora, a abordagem triangular revela-se como uma espécie de síntese que cumpriu 4 etapas: o pré-método, de 1975, o método, de 1991, a proposta, de 1998 e a abordagem, de 2009 e 2010. Todas passíveis de datações a partir das publicações que tornaram patente cada uma dessas etapas. Diria, então, que até sua reformulação como abordagem, o conceito amadureceu por pelo menos 35 anos. Mas é necessário, antes de tudo, rascunhar minimamente o contexto intelectual brasileiro nessa virada de século. Da ditadura dos anos 60 e 70 à redemocratização lenta dos anos 80. Da semiótica e das teorias dos meios de comunicação de massa dos anos 60 e 70 ao debate entre modernidade e pós-modernidade nos anos 80 e 90. As décadas de 1990 e 2000 viram a reiteração da importância da arte-educação e das culturas africanas, afrodescendentes e indígenas no sistema educacional brasileiro, em meio ao debate sobre as novas mídias digitais, na esteira da popularização gradativa da internet, a conscientização ecológica, o incremento nacional dos cursos de pós-graduação na área de artes e os efeitos deletérios do neoliberalismo econômico e político internacional. É nesse contexto, grosseiramente sumarizado por mim, que Ana May Barbosa concebeu, adaptou, recortou, aprofundou, refinou e estendeu o método proposto à abordagem triangular. Ela mesma explicita a tríplice influência epistemológica que deglutiu, abre aspas, as escolas ao aire livre mexicanas, o Critical Studies inglês e o movimento de apreciação estética aliado ao GBAE americano, fecha aspas. Mas é necessário explicitar, antes de tudo, a questão que sustenta o outrora método, depois proposta e, por fim, abordagem triangular, abre aspas. A proposta triangular é sistema, cuja proposição depende da resposta que damos à pergunta: como se dá o conhecimento em arte? Fecha aspas. O pré-método é claramente calcado em Paulo Freire e na experiência da autora na escolinha de arte. Ele contempla categorias modernas do processo cognitivo, quais sejam perceber, entender e recriar, expressas nas capacidades de seleção, de analogia e de síntese. O método já promove um amálgama entre Freire e Dewey
a partir das experiências museológicas e educacionais da autora, mas deixa margens para a possibilidade de disciplinarização das categorias e das capacidades cognitivas, quais sejam, na produção, na estética e na história da arte, eixos que ela mesma critica no DBAE americano. A proposta e a abordagem, refinando os vértices postos em triangulação no método, deixam entrever as interrelações entre esses vértices e evita interpretações estanques em disciplinas. Além de promover uma síntese entre o pensamento pedagógico-experiencial de Freire e o pensamento estético-experiencial de Dewey, a proposta abordagem, decididamente focada no fazer, no ler e no contextualizar, expõe não só uma percepção triádica dos termos já presentes no método e no pré-método, mas, sobretudo, uma tríade das relações e interseções que operacionalizam e dão sentido à mesma, visto que, abre aspas, não se tratam de fases da aprendizagem, mas de processos mentais que se interligam para operar a rede cognitiva da aprendizagem. Fecha aspas. Mas o que é esse fazer, esse ler e esse contextualizar em tal sistema epistemológico? Primeiramente, a abordagem não propõe uma hierarquia rígida de atividades de modo que um termo necessariamente preceda outro como pré-requisito. É, na verdade, um sistema em aberto, em que a ordem dos termos altera sim o produto, mas essa alteração sempre é imposta pela variabilidade das feituras, das leituras e dos contextos. Escavando aquele trajeto conceitual, o fazer se refere 1. Ao fazer experimentar do aluno, 2. Ao fazer experimentar do professor, 3. Ao fazer experimentar do artista. Ou seja, um fazer experimentar com potencialidade de sentido estético para quaisquer dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O ler se refere às possibilidades de perceber, decodificar, entender e interpretar as manifestações artístico-simbólicas em chaves sociais, culturais e estéticas. E o contextualizar, de respeito aos contextos exploráveis em várias dimensões, a histórica, a social, a psicológica, a antropológica, a geográfica, a ecológica, a biológica, etc. Dado que fazer, ler e contextualizar constituem os vértices de um sistema aberto com múltiplas entradas e saídas, tal sistema também estabelece necessariamente 3 relações. 1. Entre fazer e ler. 2. Entre ler e contextualizar. E 3. Entre contextualizar e fazer. No nível das relações entre fazer e ler, temos o fazer para ler e o ler para fazer. No nível das relações entre ler e contextualizar, temos o ler para contextualizar e o contextualizar para ler. No nível das relações entre contextualizar e fazer, temos o fazer para contextualizar e o contextualizar para fazer. Trata-se, portanto, de vias de mão dupla, de horizontalidade e de transversalidade entre as práticas dos saberes e os saberes das práticas. A partir das interseções entre eixos e relações, que já são 6, temos hipoteticamente 3 percursos possíveis para o conhecimento em artes que nós podemos denominar da seguinte maneira. 1. Produção de interpretações e contextos. 2. Interpretação de produções e contextos. 3. Contextualização de interpretações e produções. Assim, a triangulação e o agenciamento entre práticas e saberes nos campos epistemológicos e pragmáticos da arte é tanto proposição quanto abordagem e método, de feituras e leituras estéticas do mundo e do humano nele contido e com ele ou por ele interagente. Ao deglutir e sintetizar as contribuições filosóficas de Freire em contato com Dewey e amalgamando-as com a própria experiência pedagógica, museológica
e curatorial de uma pensadora instalada na periferia do capitalismo global, Ana May Barbosa concebeu um caminho epistemológico potencialmente multicêntrico para a arte, seu ensino, sua pesquisa e sua historiografia, ajudando a configurar aquilo que estou chamando provisoriamente de uma filosofia descolonial da arte através da educação, e não da educação através da arte. Mas isto já se constitui num outro assunto de extrema complexidade, que, prometo, tentarei abordar numa próxima oportunidade. Muito obrigado.